10, versículos do 1 ao 6. Evangelho de João, capítulo de número 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Soberano Deus, amado Pai, a tua palavra, Senhor, foi livre. Palavra de salvação a nós. E que nessa noite, Senhor, assim como tu tem falado ao meu coração, que eu possa transmitir, Senhor, à tua igreja, aquilo que tu quer de cada um de nós. Mas, querido, que eu possa ser nesta noite canal, Senhor, de bênção para a vida da tua igreja. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender, guardar e praticar a tua palavra. É o que eu te suplico e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Amados, eu estava meditando nesse texto já tem algum tempo, e a primeira coisa que eu quero perguntar a vocês: você conhece bem a pessoa que está ao seu lado? Conhece bem? Às vezes alguém pergunta assim pra gente: você conhece fulano? Aí a gente diz assim, só de vista. Isso quer dizer o quê? Que eu não sei muita coisa ou quase nada a respeito daquela pessoa. Eu lembro que alguns meses atrás alguém ligou para mim e falou assim: Luther, você conhece fulano? Eu falei assim: o que eu sei sobre fulano é que eles são membros da igreja tal e que estavam no concílio. E eu os vi pela primeira vez naquele concílio. Aí a pessoa falou assim: não, eu preciso de mais informações. Aí eu falei: então eu não sou a pessoa adequada para passar essas informações. E é muito interessante que às vezes as pessoas, vez por outra, isso acontece comigo. Alguém fala da gente coisas que pensa que conhece, que sabe a seu respeito, mas isso nem sempre é uma realidade, é uma verdade. E às vezes eu acho muito interessante quando alguém conta alguma história a meu respeito, eu fico ouvindo e a pessoa pensa que conhece, pensa que sabe. Mas muitas vezes nós também somos assim. Quantas vezes nós dizemos: não, meu esposo, eu conheço meu esposo, eu conheço a minha esposa, eu já estou casado há não sei quantos anos, eu deito e levanto ao lado daquela mulher, ao lado daquele homem já há 10, 15, 20 anos. Não, eu conheço fulano. Aí daqui a pouco fulano faz uma coisa que você fica perplexo. Eu não esperava isso. Eu não esperava isso. Isso mostra que nós conhecemos, mas não conhecemos muito. Conhecer é ter consciência
diferenciar daquilo que o outro é, daquilo que ele pode, daquilo que ele não pode. E nós muitas vezes não temos essa consciência. E o Senhor começa a trabalhar nesse texto com os seus discípulos, dizendo que o pastor não é aquele que pula o muro, mas é aquele que entra pela porta. E não é assim que acontece? O ladrão, quando vai assaltar a sua casa, ele não vai no lugar onde você guarda a chave, ele não vai pelas maneiras mais fáceis, porque ele não conhece. Quando ele entra dentro da sua casa, ele revira tudo, porque ele não sabe aonde estão as coisas, a não ser que seja alguém conhecido, que saiba, né, que já recebeu o trabalho. Se não for assim, ele não vai achar. Então, o Senhor começa a contar essa parábola, dizendo que aquele que pula a porta, aquele que invade, não é aquele que conhece. E aí eu estava pensando, meditando no Senhor, quantas coisas têm invadido as nossas vidas nos últimos dias. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Quantas coisas invadem a sua vida, roubando a sua esperança, roubando a sua fé, roubando a sua confiança, a sua alegria? Quantas palavras são proferidas no nosso cotidiano que entram, não porque nós abrimos as portas, mas porque elas estão invadindo as nossas vidas, invadindo o nosso ouvido e nos pega de surpresa e nós não conseguimos frear. E quantas vezes nós nos sentimos derrotados, nós nos sentimos abatidos, desanimados por causa dessas palavras que vão invadindo as nossas vidas. Ultimamente é muito comum a gente estar falando em crise. Todo mundo só fala dessa crise. E a crise para lá, e a crise para cá, e a crise está invadindo o seu lar, gerando nos nossos corações uma ansiedade, um medo do amanhã, um sentimento de desamparo, porque nós não sabemos quando é que ela vai chegar de fato até a nossa casa. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele começa dizendo que aqueles que são seus, aqueles que pertencem a ele, têm um procedimento diferente. Porque aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aprisco era o lugar onde os pastores guardavam as suas ovelhas antigamente. Até hoje, né? Aquele espaço lá onde os criadores guardam. Eu não tenho assim muita intimidade com o campo, nem com a vida rural, mas a gente sabe que pela história o aprisco ele só tinha uma única porta onde o porteiro estava ali tomando conta. E ao final da noite, o pastor, para não deixar as suas ovelhas ao relento, porque às vezes estava caminhando com ela, então ele caminhava para o aprisco e ali ele guardava as suas ovelhas, e todos os pastores faziam isso, iam até o aprisco e guardavam as suas ovelhas. E no dia seguinte de manhã, o pastor chegava na porta do aprisco e o porteiro, por conhecer o pastor, saber que aquele pastor havia deixado as suas ovelhas ali, ele abria a porta. Meus amados, a primeira lição que nós tiramos desse texto é que nós precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer aquilo que vem de Deus para as nossas vidas e abrir os nossos corações e as nossas vidas apenas para o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós ouvimos muitas coisas, até mesmo dentro da casa de Deus, mas nós não temos tido nesses últimos dias discernimento a respeito daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Porque aquilo que é de Deus, você deve abrir o seu coração e permitir que Ele, aquilo que não provém do Senhor, nós
devemos fazer como Paulo nos ensina: entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu retenho o que é bom e aquilo que não é bom eu descarto. E o pastor é aquele que bate, e ao chegar na porta, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Estava vendo uma reportagem do outro dia, e até alguns comentários acerca dela, que numa área rural, quando está muito frio, o pastor, com a sua criação, ele guarda a criação dentro de casa. Chama as suas ovelhinhas e põe elas, todas elas dentro de casa, porque é um lugar mais quentinho. E as suas ovelhas têm nome. E eu vi uma reportagem sobre ovelhas e sobre jacaré. Eu não sei quantos viram, que a dona, ela tinha no seu quintal, né, mora no quintal, perto de um lago onde tinha alguns jacarés, e ela dava nome aos jacarés. E todo dia de manhã, ela ia levar o alimento para os jacarés. E ela batizou cada um dos jacarés com um nome. Então ela chegava lá de manhã e falava: fulano, aí vinha aquele jacarezinho, aí ela jogava comida para ele comia. Aí ela chamava o nome do outro, e vinha o outro e comia. O repórter que foi lá tentou fazer, mas não veio jacaré nenhum, porque aqueles jacarés conheciam a voz da sua vida. E o pastor de ovelha, ele faz exatamente isso, porque vários pastores guardam as suas ovelhas do aprisco. E quando chega de manhã, ele vai até o aprisco e ele chega na porta e vai chamando ovelha por ovelha. E as ovelhas vão saindo uma a uma, porque reconhecem a voz do seu pastor. Meus amados, muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas não estamos com a nossa audição treinada para ouvir a voz do Senhor. E quando nós não estamos treinados a ouvir a voz do Senhor, nós podemos ser confundidos a qualquer momento. Porque eu costumo dizer que, eu falo assim, que muitas vezes nós pensamos que ouvimos um chamado do Senhor só porque alguém fez. Eu costumo dizer que se eu estou andando na rua e alguém passa por mim e faz, você vai perder o seu tempo. Porque eu não vou parar para olhar, porque o meu nome não é psiu. Então, fez psiu, eu não paro para olhar. E semana acho que passada nós descemos, aconteceu uma coisa muito interessante. Estou andando, eu e Elielson, no centro da cidade. Daqui um pouco eu ouço alguém gritar: Luther na. Gente, no centro da cidade, alguém gritando o meu nome. Quando eu olho para trás, uma amiga da minha pós de psicanálise, ela me reconheceu depois de ter mudado a cor do meu cabelo, depois de ter emagrecido alguns quilos, e por trás eu fiquei admirada. Há alguns anos já que a gente não se vê, e aquela mulher me reconheceu. E a primeira coisa que ela virou e falou para ela disse que eu era muito especial. Então eu entendi que ela me reconheceu porque para ela eu era uma pessoa especial. E o Senhor conhece o seu nome e sabe quem você é, porque para Ele você é uma pessoa muito especial. Meus amados, se nós somos especiais para Deus, a ponto de Ele te conhecer e saber toda a sua história, nós precisamos também tratar o nosso Senhor, o nosso pastor, como alguém muito especial, porque eu também preciso aprender a ouvir a voz do meu Senhor e reconhecer quando Ele fala comigo. E o texto continua dizendo no versículo de número 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome da sua própria ovelha e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas
estão seguindo outras pessoas. Estamos no momento do discipulado. Discipulado é algo que tem sido falado muito na nossa igreja, e em vários trabalhos que a gente faz, todo mundo fala do discipulado. E eu acho muito interessante que as pessoas dizem assim: na minha igreja eu tenho 30, 40, 50, 100, 200 discípulos. Eu fico pensando, eu não tenho nem 5. Porque nós precisamos entender que eu não faço discípulo de mim mesmo, mas nós levamos as pessoas a serem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque isso faz com que as pessoas corram o risco de se perder na caminhada. Nós precisamos entender que você precisa olhar para mim e ver Cristo na minha vida, mas você não pode olhar para mim e imitar aquilo que eu, Luthermar, faço, mas você precisa olhar para mim e me imitar quando eu tento ser igual a Cristo. Então a minha imitação que você vai fazer é a mesma que eu faço de tentar ser igual a Cristo, mas não cometer as mesmas falhas e os mesmos erros, porque você vai dizer assim: não, a minha pastora fez, eu posso fazer também. E nós hoje em dia temos visto muito isso, discípulos seguidores de pessoas. E quando uma pessoa erra, quando uma pessoa peca, quando uma pessoa tropeça, muitas outras pessoas pecam e tropeçam. Muitas pessoas ficam pelo caminho porque elas se tornaram seguidoras de A, B ou C. E estão esquecendo do princípio que nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E precisamos aprender a ouvir e a reconhecer a sua voz. Eu sempre trabalho na classe de novos convertidos que eles precisam aprender a reconhecer Deus através das suas próprias experiências. Porque eu, enquanto ser humano, eu sou passível de erro, de falha. E se você aprender a conhecer Jesus Cristo a partir das suas próprias experiências, quando eu falhar, quando eu errar, você será capaz de me ajudar a me consertar e a me endireitar. Agora, quando você não aprende a ler por si só a palavra de Deus, a vivenciar essa palavra, você não vai ter força para discernir se as coisas que estão sendo ditas são da parte de Deus ou não. Às vezes as pessoas estão aqui na frente pregando a palavra, mas não estão pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos aí dizendo glória a Deus, aleluia, para aquilo que não procede do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito sério, porque nós precisamos aprender a reconhecer a voz do Senhor. E o Senhor continua dizendo: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amados, muitas pessoas se desviam e se perdem por não saber reconhecer a voz do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que eu acho muito interessante, né? Em que todo mundo tem acesso a muita coisa, e que a gente repete muita coisa que a gente ouve, que a gente lê, sem muitas vezes parar para refletir sobre o que aquilo está dizendo para nós. Qual é a mensagem que está sendo transmitida? Nas redes sociais é muito interessante, porque as pessoas vão lá e vão divulgando. Houve um tempo atrás que eu achei muito interessante que, quando nos Estados Unidos aprovaram a legalização da união homoafetiva, e aí, em comemoração, algumas pessoas
da sua foto ficou colorida. E muitas pessoas olharam e viram aquela mudança e acharam bonitinho, né? Ficou colorido, mas vou deixar o meu colorido também. E teve muita gente boa, gente honesta, gente que serve ao Senhor, que é fiel ao Senhor, botando a cor do seu perfil, dizendo assim: legal, eu também compactuo dessa ideia, eu também compactuo desse pensamento. Por quê? Porque eu vi na rede social o meu irmão, que é da igreja, ele compartilhou. Então, se ele compartilhou, deve ser uma coisa boa, né? Foi eu compartilhar também. Então, muitas vezes nós nos deixamos levar porque alguém que é irmão, que professa a mesma fé que a gente, que fala que serve ao Senhor Jesus Cristo, está fazendo coisas que não vou nem verificar o que ele está fazendo, porque ele é crente, eu sou crente também, então se ele está fazendo e ele é crente, eu posso fazer também. E assim, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor, mas não estamos apenas nos enganando e nos iludindo, porque não estamos nos aplicando em conhecer a voz do Senhor. Você quer conhecer a voz do Senhor? Não existe maneira melhor do que conhecer a voz do Senhor, do que fazer uso desta palavra que está diante de nós. Nos últimos dias, muitos vão usar esta palavra para pregar doutrinas contrárias àquilo que o Senhor deixou registrado para nós. E muitos vão se perder no meio dessa confusão, porque não estão habilitados, treinados para ouvir e identificar a voz do Senhor. E prova disso que o Senhor diz assim: Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Muitas vezes, meus irmãos, Deus está falando conosco. Deus está mostrando, sinalizando que o caminho que estamos tomando, que a vida que estamos levando, que as coisas que estamos praticando e fazendo não é do agrado do Senhor, que aquilo que estamos fazendo não irá produzir vida nas nossas vidas, mas nós muitas vezes não conseguimos compreender aquilo que Deus está falando conosco. Eu muitas vezes costumo brincar que às vezes eu vou sair para fazer uma coisa. Alguns dias atrás aconteceu isso. Eu fui comprar um material, aí cheguei lá, passei meu cartão não autorizado. Eu fiquei, por que não autorizado? Tem gasto nenhum nesse cartão, está tudo em dia, está tudo direitinho, por que não autorizado? Aí tá. Aí voltei para casa, porque eu não tinha outro na carteira, deixei de comprar aquele dia. Aí voltei lá, deixei com meu pai. Aí assim, ó, tá aqui a senha, você vai lá e compra. Aí meu pai liga, deu não autorizado. Falei, gente, não é possível. Eu acho que isso é um sinal para eu não comprar então. Aí falei assim, Senhor, ó, vou tentar só mais uma vez. Se não passar dessa vez, vou entender que é um sinal para eu não fazer isso. E às vezes o Senhor manda sinais para nós, o Senhor mostra, o Senhor fala, o Senhor coloca alguém no teu caminho para te tocar, para te dar um sinal, te faz uma pergunta, mas às vezes nós não conseguimos, porque nós estamos ouvindo a voz da nossa vontade, do nosso querer, e muitas vezes, meus irmãos, na maioria das vezes, a voz da nossa vontade, do nosso querer, não é compatível com a voz do Senhor e com o seu querer. E a voz da nossa vontade, do nosso querer, ela é sempre mais agradável e aprazível a nós. Porque a voz de Deus e o querer de Deus exige renúncia, sacrifício, obediência. Mas no final, a vontade de Deus, que foi
boa, perfeita e agradável prevalece nas nossas vidas. Quando nós damos ouvido àquilo que nos interessa, as nossas vontades, aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais fácil, aquilo que exige menos de nós, muitas vezes não é aquilo que Deus quer para a sua vida, mas Ele permite por causa da nossa insistência. Vocês sabiam que nem tudo que a gente faça é vontade de Deus? Nem todo problema e dificuldade que você vive é vontade de Deus. É porque nós não ouvimos ao Senhor, não entendemos aquilo que Ele fala, então nós agimos por conta própria, e quando agimos por conta própria, estamos correndo um sério risco de nos perdermos na caminhada. Mas o Senhor nos adverte que aqueles que são suas ovelhas primam pelo conhecimento da sua palavra, buscam conhecer e reconhecer a sua voz em toda situação, em toda circunstância. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos abençoados pelo seu poder. Igreja, o Senhor, Ele é o nosso pastor. E Ele quer que nós nos capacitemos para ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas. Não sei como é que anda a sua percepção, porque as nossas percepções às vezes elas sofrem interferências, né? Interferência por aquilo que nós vemos, por aquilo, pelas notícias que chegam até nós. Nós somos seres assim que nos deixamos impressionar com facilidade. O ser humano ele é muito impressionável, e algumas pessoas mais ainda do que outras. Tem gente que está cheio de vontade de fazer alguma coisa. Você chega para ele e fala assim: não sei se isso vai dar certo não, hein? Não sei não, hein? Aí pronto, a pessoa já te saiu. Mas nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus tem falado para nós. E se Deus falou contigo, creia e confie, porque Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos já nos colocando de pé nesse momento e vamos estar pedindo ao Senhor que nos capacite, que nós possamos ser capacitados nessa noite a ouvir a voz de Deus e entender a sua vontade para as nossas vidas. Porque ele continua dizendo que, no texto, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Se ouvirmos a voz da nossa carne, a voz do mundo, nós não poderemos ter vida e vida em abundância, porque vida e vida em abundância só tem aquele que reconhece a voz do Senhor como sendo seu pastor. Vamos estar nos colocando na presença do Senhor. Olhe com o Senhor você nesse momento, coloque sua mão no coração e peça a Ele: Senhor, eu quero ser teu, eu quero ser tua ovelha, eu quero, Senhor, ter a Ti como meu pastor, como meu Senhor. Eu quero, Senhor, e preciso aprender a ouvir e a obedecer, a Te buscar mais, a estar mais na Tua presença, a entender, Senhor, os Teus propósitos, os Teus desígnios para a minha vida. Não me deixa, Senhor, agir segundo os impulsos, Senhor, da minha vontade, do meu querer, mas que tudo aquilo, Senhor, que eu tenho planejado, tudo aquilo, Senhor, que eu tenho sonhado, que eu possa, em primeiro lugar, colocar diante de Ti, Senhor, para saber se isso é a Tua vontade
eu crer. Paizinho querido, ajuda-nos, Senhor, a ter uma atitude, Senhor, na tua presença. Quantas vezes, Senhor, dizemos que conhecemos a Ti, mas só porque ouvimos falar aquilo que Tu tem feito na vida das outras pessoas, e não por aquilo, Senhor, que temos permitido Tu fazer nas nossas vidas. Paizinho querido, mas que nessa noite Tu não seja o Deus que temos ouvido falar, mas que Tu seja o Deus que opera e atua sobre as nossas vidas, o Deus que governa o nosso querer e a nossa vontade, o Deus que diz o que fazemos e como fazemos, Senhor, o Deus que determina, Senhor, todas as coisas das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos submissos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes, Senhor, à Tua palavra. E a não sermos, Senhor, como os discípulos, que depois de ouvirem essa palavra não compreenderam. Porque muitas vezes, Senhor, não queremos renunciar à nossa vontade, não queremos renunciar à nossa carne, não queremos renunciar ao nosso eu, Senhor. E por isso, muitas vezes, não conseguimos entender aquilo que Tu fala conosco, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Mas que nessa noite, Senhor, Tu esteja operando um milagre nas nossas vidas e que nós possamos, Senhor, ter uma atitude diferenciada e que possamos, Senhor, ser Deus e declararmos, Senhor, que queremos ter a Ti como pastor das nossas vidas, em nome de Jesus.